Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Então vamos lá dando continuidade aqui avançando no nosso conhecimento aqui com a ferramenta Expo. E aqui nessa aula de hoje a gente vai conhecer um pouco da estrutura do projeto em si. Porque nas aulas passadas a gente conseguiu criar um projeto. Se vocês observou aí, a gente criou um projeto utilizando... deixa eu só voltar aqui. A gente utilizou o Default para criar esse projeto. Ok? Então, a nossa estrutura aqui, ó, ela é uma estrutura de default. Então, ele tem aqui algumas informações, ele já vem com o TypeScript, e é isso que a gente vai conhecer hoje, o que significa cada arquivo daquilo ali, para que a gente possa, até então, entender o que significa, qual é a importância de cada arquivo, o que ele faz, o que a gente vai precisar de entender. Voltando aqui para explicando a estrutura do projeto. Eu cheguei a anotar aqui algumas informações básicas. É claro que isso aqui você pode explorar um pouco mais sobre isso. Legal? Então eu tenho aqui a primeira pasta que ela cria. Quando você executa o projeto, ela vai criar uma pasta .expo. Esse jeitinho aqui, ó, .expo na raiz, que é esse carinha aqui, ó, que é essa pastinha aqui. Então, o que essa pasta ela tem? O que é a importância dela? Descrição. Ó. Aqui, diretório interno usado pelo Expo para armazenar informações e arquivos de cache. Geralmente, você não precisa modificar nada aqui nessa pasta. Então, essa pasta aqui é uma pasta que você não vai precisar mexer, não vai precisar fazer nada. A única coisa que você pode fazer é excluir essa pasta. Quando você executar o projeto, ele vai carregar novamente, ele vai criar novamente esses arquivos aqui. Então, é uma pasta de configuração interna do Expo, da ferramenta Expo. Quando você executa, faz configurações, então toda vez quando você executa o projeto, ele vai atualizar essa pasta. É uma pasta de cache, simplesmente isso. Então, nós vamos para a segunda aqui, que é a pasta do .React Native também, que é uma pasta oculta. Essas pastas aqui, ela só está aparecendo aqui para mim porque eu tenho uma configuração aqui no meu arquivo de configuração do VS Code que ele permite que eu consiga ver essas pastas aqui. Legal? Então, mas essas pastas aqui, se eu não tivesse essa configuração marcado como verdadeira, ela estaria invisível para mim. Vocês não estariam vendo, nem eu também. Só estaria exposta pasta que fosse... Pasta que não tivesse, só tem esses pontos aqui, ó, e arquivos também. Contém configuração específica para o Visual Studio Code, como extensões recomendadas, definições de linting e outras configurações do editor para com esse projeto. Então, às vezes, a gente tem aqui um arquivo de configuração da IDE toda aqui, então a gente configura para todo o projeto. Se você quiser configurar alguma extensão ou alguma ferramenta específica para esse projeto, então você adiciona aqui. Então, ela é adicionada aqui dentro dessa pasta, .VS Code. Agora, vamos para a terceira, que é a pasta app. Essa pasta app aqui, ó, é a pasta principal, onde suas rotas e telas do aplicativo são organizadas. Aqui você pode definir as páginas e componentes específicos do seu aplicativo, do seu projeto. Então, esta pasta aqui é uma das pastas mais importantes do projeto, é onde que fica toda a sua estrutura de rotas, componentes, é aqui dentro dessa pastinha aqui que vai ficar, legal? Aqui explica, eu coloquei um pequeno comentário aqui sobre isso. Assets. Pasta para armazenar arquivos de mídia, como imagem, fontes, ícones e etc. Estes são os recursos que seu aplicativo usará para apresentação, para deixar uma aplicação muito mais agradável. Então, você vai configurar dentro dessa pasta Assets aqui, ó. Como isso que você está vendo, nós já temos aqui duas pastas aqui dentro. Tá? Nós já temos duas pastas aqui dentro, uma de fontes e a outra de imagem. Então, nós já temos aqui algumas imagens referentes ao projeto que o Expo adiciona automaticamente e você, claro que adicionaria a sua configuração aqui dentro, né? Então, aqui, por exemplo, a Splash, ela tem um tamanho e um comprimento específico, tá aqui, ó, 1274 por 2778, legal? Então, nós temos aqui o React Logo, o icon, né, da sua aplicação, o favicon, caso você execute na web, o Adaptivity Icon, para você gerar aí que é padrão do Android, né?
Isso aqui mais para frente a gente vai colocar os nossos próprios componentes, começar a gerar os nossos arquivos mais para frente, tá? E nós temos aqui a nossa quinta pasta, que é a pasta para armazenar componentes reutilizável do React, que é uma das funcionalidades do React Native aí, né? Que é trabalhar com componentização. Então, um componente que você vai usar na sua aplicação inteira, você cria dentro dessa pasta aqui e compartilha com todo o seu projeto. Então, você pode reutilizar esse componente em qualquer outra parte do seu projeto, que serão utilizados em várias partes do aplicativo e deve ser colocado aqui. Então, questão de organização. Você já vai lembrar, por exemplo, você coloca um componente aqui que você vai utilizar na sua aplicação inteira, você sabe que ele está aqui dentro dessa pasta. Você não vai deixar jogado em qualquer parte do seu projeto, ficar para depois, na hora que você for dar manutenção, daqui 1 ano, daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, você vai lá saber, você não vai nem lembrar onde que está tudo. Então, se você deixar guardado, é só você rastrear até onde que está o componente. Legal? Então, nós vamos aqui para mais uma pasta, constantes. Pasta para armazenar constantes como URLs de APIs, chave de configuração ou qualquer outro valor constante que será usado em várias partes do seu aplicativo. Então, aqui a gente vai colocar a configuração, que nem você está vendo aqui, configuração de cor. É aqui que a gente adiciona essas configurações. São configurações que a gente vai utilizar no nosso projeto inteiro. Então, se você quiser mudar, aí você muda em um local só. Você vai poder mudar em um local só e vai mudar na aplicação inteira. Na hora que você mudar aqui no arquivo de partida, por exemplo. Essa cor azul aqui, eu quero mudar ela para vermelho, por exemplo. Então, eu vou mudar na aplicação inteira. Legal? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um azul mais escuro. Então, ele vai mudar em qualquer parte do projeto aqui. Ele vai mudar tudo. Legal? E é isso. Então vamos lá, dando continuidade. Agora nós temos aqui a pasta hooks. Pasta para armazenar hooks customizado do React, hooks personalizado que encapsulam lógicas reutilizáveis e devem ser colocadas aqui, tá? Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas para frente a gente vai entender o que significa hooks. Node Modules, diretório onde fica as dependências do Node.js que são instaladas e ele é gerenciado automaticamente pelo npm ou pelo yarn. Então essa pasta aqui, Node Modules, você utiliza o yarn ou o npm para você instalar as dependências. Então essa pasta, quando você instala uma ferramenta externa ou do próprio Expo, ela instala aqui dentro para que você possa utilizar. E quem controla essas ferramentas é o Expo, e quem controla essas ferramentas é o yarn ou o npm. Legal? O hook são essas aqui, são hooks que a gente cria, tanto da própria ferramenta ou personalizada. Legal? Vamos aqui. Agora nós temos uma pasta script, que essa aqui é uma pasta nova, dessas última versão da SDK 51. Para armazenar script que ajudam a automatizar a tarefa, como script de builds, deploy e outros utilitários. Aqui a gente tem um script aqui que ele vai resetar todo o projeto. Por exemplo, se eu executar esse script aqui, ele vai vir aqui e fazer todo esse processo aqui para a gente. Legal? Então, é isso que ele vai fazer esse script. Então, eu tenho ele aqui, a execução no package.json. Então, ele chamou o Node e o caminho aqui na onde que está o meu script, que é JS, JavaScript. Na hora que eu executar lá, yarn reset project, ele vai resetar para mim, ele vai criar uma pasta, exemplo do app aqui, né, que o meu app, eu tenho algumas configurações, e ele vai limpar para mim e deixar pronto para mim utilizar novamente, legal? Aqui, deixa eu vir aqui, nós temos agora o nosso arquivo, nós estamos saindo do ambiente de pasta, agora nós estamos partindo para arquivo. É o package.json, o arquivo de configuração do npm que lista as dependências do projeto, script de execução e metadados do projeto. Legal? Então aqui nós temos aqui todas as dependências externas que a gente tem aqui, dependência de produção, que é só dependência de desenvolvimento,
Na hora que a gente instalar alguma dependência de desenvolvimento, ela vem cair aqui dentro desse carinha aqui e fica tudo organizado para a gente. Script de execução e metadados aqui, que é informação, você pode colocar o nome do desenvolvedor, o nome do projeto, então é tudo adicionado essas informações aqui. Legal? Vamos lá para o próximo. Git ignore, arquivo que especifica quais arquivos e pasta devem ser ignorados pelo Git quando você subir, quando você fazer o seu merge lá para o GitLab, o GitHub, onde que você tem o seu código. Então ele vai excluir de você subir esse carinha para lá. Então ele vai ficar localmente aqui no seu projeto. Normalmente inclui node modules, arquivos de builds e outras configurações locais. Legal? Então está aqui uma pequena descrição do que esse carinha aqui significa. O que eu colocar aqui, por exemplo, node modules, quando eu buildar, quando eu fazer o meu projeto subir lá para cima, ele vai ignorar o node module e não vai subir para mim. Vai ficar aqui localmente só. Então eu não preciso subir essas configurações aqui, porque quando eu fazer o git clone do meu projeto em outro local ou na minha máquina aqui, eu vou poder instalar através do Yarn, que eu falei agora há pouco, que é o repositório que controla o versionamento aqui pra gente. Eu vou dar um Yarn, então ele vai instalar tudo novamente e essa pasta aqui no Node Modules para mim. Tudo que eu preciso, legal? Agora nós temos aqui o app.json, arquivo de configuração do Expo, contém informações sobre o projeto, como nome, ícone, splash screen e outras configurações específicas do Expo. Então aqui é um arquivo de configuração do Expo. Mais para frente a gente vai estudar um pouco mais sobre esse carinha aqui. Babel.config.js, arquivo de configuração do Babel, que transpila JavaScript, que permite usar a próxima geração de JavaScript ES6+, em navegadores mais antigos e por aí diante. Então esse aqui é um arquivo de configuração que ele vai transpilar, vai ajustar algumas configurações para o nosso projeto. Vou dar um exemplo muito claro aí, uma ferramenta de animação. Então eu vou instalar uma ferramenta de animação, vou utilizar a animação no meu projeto, então eu vou colocar algumas configurações aqui dentro, para a hora que ele fazer a transpilação, para a hora que eu fazer o build, ele vai conseguir fazer a transpilação. Essa ferramenta vai fazer o build certinho para a gente, legal? Expo-env.d.ts, arquivo de definição de tipos do TypeScript para o Expo. Então ali eu vou conseguir adicionar todas as minhas informações referente à tipagem estática da minha aplicação toda dentro desse arquivo. packagelock.json, só para vocês entenderem que esse arquivo aqui ele é gerado se vocês utilizarem o npm. Caso vocês utilizem o Yarn, que nem eu utilizo o Yarn, ele vai gerar o Yarn lock. Eu não tenho aqui, mas se eu fazer assim, eu vou utilizar o Yarn para instalar as dependências. Após terminar a instalação das minhas dependências, ele vai gerar um arquivo yarn.lock, que é a mesma ideia do package-lock, que é controle de versões. Vamos aqui. Arquivo gerado automaticamente pelo npm, que registra as versões exatas das dependências instaladas em seu projeto, né? Então, garante que todos que instalam o projeto tenha a mesma versão das dependências. Então, esse aqui é um controle mais de dependência, de versões de dependência instalado. Então, se eu for utilizar o projeto daqui 2 anos, eu vou conseguir abaixar as mesmas versões sem problema nenhum. Então, é isso que para isso que significa esse arquivo aqui, ó. Ele está instalando a dependência ainda, mas já nós volta aqui e dá uma olhada no arquivo que eu estou falando para você. Se você utilizar o npm, vai gerar esse arquivo. Caso contrário, se você utilizar o yarn, vai usar o arquivo aqui, o yarn-lock aqui, que vai ser gerado na raiz. E o último arquivo aqui é o readme.md, um arquivo de documentação do projeto, né? Você vai descrever qualquer coisa, colocar a imagem do projeto, como que você executa, explicando como que você faz um git clone, acessa a pasta, instala as dependências. Então você cria uma pequena documentação para que outros programadores, para que eles possam acessar o seu projeto e não ter tanta dificuldade na hora de fazer a execução, né?
É para isso que serve aqui o projeto. Então ele explica aqui, ó. Normalmente contém informações sobre o projeto, como configurar, rodar e contribuir para o projeto. Então, e você pode adicionar muito mais coisa, claro, né? Não é só isso. Então isso aqui é uma pequena descrição sobre o projeto em si, né? Que foi criado, foi uma explicação sobre o que significa cada pasta, o que significa cada arquivo disso aqui, para que ele serve, tá? Alguns arquivos aqui a gente vai aprofundar mais, outros não vai ter tanta importância, porque você não vai mexer em tanta configuração. Por exemplo, um arquivo disso aqui, você não vai mexer mais do que isso aqui mesmo, ele vai ficar nessa configuração. Package.json, ele vai ser adicionado a ferramentas automaticamente, não é você que vai adicionar, legal? Então tá aqui, ó, ele acabou e falou que ele criou aqui, ó, o arquivo lockfile, né? Ele criou na raiz do nosso projeto um arquivo. Vamos lá ver, ó, tá aqui, ó, yarn-lock. Aqui eu tenho registrado a dependência e a sua versão instalada no meu projeto. Então, se eu pegar qualquer dependência aqui, ó, ele vai ter a sua versão certinha. E se eu executar, dar um yarn lá em outro computador, ele vai instalar a mesma versão aqui, sem ter conflitos depois. Outra pessoa, outro programador, outro dev utiliza, instala outra versão. E assim, no final das contas, acaba dando conflito. Então, esse cara aqui vai controlar isso. Legal? Então, pessoal, na aula de hoje seria isso, uma pequena descrição sobre os nossos, o que significa cada pasta e cada arquivo do nosso projeto. E na próxima aula a gente vai continuar aí aprendendo um pouco mais sobre essa ferramenta. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.